Bom, Tibério, meu amigo, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, iniciando o primeiro episódio do RitmoCast, né? O podcast da cardiologia do Vale do São Francisco. Isso mesmo. Cara, que momento fantástico esse. Eu queria perguntar para você, meu amigo, o que foi que motivou e quem está por trás da criação da RitmoCast? O RitmoCast, a gente teve a ideia, de fato, fazer um podcast, como você me falou, né? O podcast da cardiologia do Vale de São Francisco, né? Diante da ideia de aproximar o público, em geral, né? do cotidiano da cardiologia, né? E também outros colegas de outras especialidades, né? Então, isso surgiu do nosso grupo, né, da clínica RitmoCor, de presentear o Vale de São Francisco com esse podcast que com certeza vai ser muito interessante, vai ser muito proveitoso, né, discutir cardiologia com mais suavidade, né, como posso dizer. A gente vai trazer uma linguagem mais acessível para a população do Vale de São Francisco e para quem quiser assistir Brasil afora no nosso podcast, né, trazer informação sobre como funciona o coração, sobre o que acontece quando a gente é hipertenso, quando tem diabetes, quando tem doença cardiovascular, trazer isso numa informação e numa linguagem que permita que a população tire proveito e consiga se proteger melhor desse mal que é a doença cardiovascular, certo? E será que a gente vai trazer só cardiologista ou vão ter outras especialidades, outros ramos da medicina e da saúde? Não necessariamente só a medicina, né? Então, como eu falei, a gente vai discutir cardiologia de forma descontraída, né? Com a cardiologia no mesa de bar, né? A gente fica bem descontraído a falar desse tema e de outros temas. E não só se restringir, talvez, à medicina, mas em outras áreas, né, da nossa região, inclusive do Vale de São Francisco, convidados, né? E de todo o ramo que você falou. Né? A RitmoCor tem 3 anos de nascimento e a gente já está dando a luz aí a esse podcast, o RitmoCast, para trazer informação à população do Vale de São Francisco. Eu fico muito orgulhoso do grupo que a gente criou, né? A gente, em 3 anos de convivência como cardiologista dentro da RitmoCor, a gente não tem uma discussão maior, né? A gente sempre fica em prol do paciente. Pacientes mais complicados são sempre discutidos entre a gente, entre os 6 cardiologistas. A gente meio que compartilha os pacientes lá dentro, né? O ambiente de tratar o coração do sertanejo na RitmoCor é um ambiente fantástico. E eu costumo dizer que a gente sempre sai com um diagnóstico e a gente sempre sai com a solução. Que são um dos propósitos, né, da RitmoCast. Exatamente. Então, discutir, né, os nossos pacientes, né, e tirar dúvidas dos nossos pacientes através do podcast. Então, no futuro, a gente até vai responder perguntas, né, do público para a gente deixar uma cardiologia mais acessível, né, à nossa região do Vale de São Francisco. É o podcast da cardiologia do Vale de São Francisco. Maravilhoso, meu amigo. A gente vai trazer diversas especialidades que são adjuntas à cardiologia no tratamento de doenças cardiovasculares. E por doença cardiovascular, a gente quer dizer infarto, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, aquela pessoa que já teve AVC e ficou acamada, o paciente que iniciou uma insuficiência renal porque é hipertenso de longa data. A gente vai trazer essa informação mais mastigada. E o mais importante é a informação sempre baseada em evidência científica sólida, como os cardiologistas gostam de fazer. Ou seja, de qualidade, né? Muita qualidade. E o RitmoCast vem para tentar esclarecer essa situação, né? De que nem tudo dentro do mundo da medicina funciona da maneira com que é colocado dentro das redes sociais. Exato. Né? E as redes sociais hoje é o que mais bomba esse tipo de informação, né? Então, realmente, às vezes, até a gente acaba sendo enganado e a gente tem que procurar do que a gente escuta lá, nós médicos, nós cardiologistas, saber se aquilo ali que falou de outra especialidade, se aquilo ali de fato tem evidência. Tibério, você é arritmologista, né? E dentro da sua prática clínica, dentro do consultório, é comum um paciente ansioso? Demais. Então, o principal sintoma que o paciente procura, né, essa subespecialidade da cardiologia é a palpitação. Né? E na maioria das vezes, aquela palpitação, por trás está uma ansiedade. Então, eu acabo tratando muitas vezes e acabo encaminhando, né, para um especialista muitos casos de ansiedade.
Isso acontece com bastante frequência. Isso, né? Então, o psicólogo, eu acabo sendo um pouco psicólogo ali, psicanalista, né? Acabo escutando muitos pacientes, né? Dando de psicanalista mesmo. Quase eu não falo, deixo ele desabafar. Então a pessoa que chega com palpitação, geralmente ela tem um medo ali por trás daquilo tudo. E aí eu acabo investigando aquela palpitação, né? E aí às vezes o paciente, às vezes não, na maioria das vezes, o paciente retorna sem sintomas mais. Depois da investigação, exato, ele vem sem sintomas porque procurou um médico, então o médico deixou o paciente mais tranquilo e aquela ansiedade, muitas das vezes some, lógico, com um tratamento adequado, encaminhando para o especialista da área, mas muitas vezes resolve só na conversa. É um sintoma muito comum, acontece e chega para o consultório de todo cardiologista, eu imagino. Todo cardiologista tem um quê aí de psicólogo, de psiquiatra. Né? Tem que ter. E quando os casos são um pouco mais graves, a gente acaba encaminhando de fato, né, para essa... E uma das outras coisas que bastante se procura no ambulatório, no consultório da cardiologia, é a hipertensão. Então a hipertensão, às vezes o paciente nem é hipertenso, mas deu um pico de pressão, ele já procura, e jovens, não necessariamente pessoas de quarta, quinta, sexta década de vida, mas pessoas mais jovens, porque viu um pico de pressão, procura. E nem muitas vezes, de fato, né? E acontece até como um combo, né? Chega com palpitação e a pressão subindo. Exato. Começou meu coração a acelerar, minha pressão está lá em cima agora, o que é que eu faço? Estou hipertenso, de fato. Às vezes, no consultório mesmo, é difícil a gente identificar de fato se o paciente é hipertenso ou não, porque ele tem um certo medo de medir a pressão. Sim. E aí a pressão acaba subindo por causa do medo, por conta da situação de estresse, de estar contando ali na nossa frente que talvez esteja muito doente ali na cabeça dele. A pressão acaba subindo. Isso. E na vida real, a pressão lá está adequada. Isso, exato. Quando ele sai do consultório, 10 minutinhos depois, a pressão está 12/8. Acontece bastante. Está normalíssima, né? Então, o paciente ansioso, ele é quase que o dia a dia do cardiologista. Costumo dizer que todos os meus turnos, atendendo como cardiologista, eu me deparo com 1 ou 2 pacientes ansiosos, né, com dúvidas sobre a saúde cardíaca. Eu acho que até atendo um pouco mais, porque realmente tem muito paciente com palpitação. Exato. E acaba chegando. Lógico, muitos desses também têm, de fato, arritmias, né? E às vezes ele, de fato, tem um pouco de arritmia e é ansioso e aquela palpitação acaba se exacerbando, né? Então, às vezes, ele sente mais do que deveria sentir. E, de fato, ele tinha algumas arritmias. As pessoas, às vezes, não... Essa informação ela não é muito divulgada, né? Então, o coração, ele funciona meio que sob demanda, né? Ele funciona sob demanda. Ele é um órgão extremamente inteligente, vamos dizer. Então, quando a gente precisa de energia, ele vai acelerar, né? Vai fazer com que a pressão suba um pouquinho mais. É normal a oscilação de pressão no nosso dia a dia, principalmente quando o dia está mais cheio, um dia de trabalho. A pressão que normalmente ali de uma pessoa não hipertensa é 12/8 abaixo, ela pode chegar sim a 13/8, a 14/8 no momento mais ativo e o coração pode acelerar. E palpitação nada mais é do que sentir o coração bater. Ele pode estar acelerado ou não. O fato de você sentir que ele está batendo já transforma isso numa palpitação. E tem gente que tem medo de sentir ele batendo. Aí isso se torna um problema, que engatilha todo o sistema de ansiedade. E um horário que mais acontece isso é quando ele se deita e vai dormir. Eu acho que talvez uns 90%, eu não tenho uma estatística, mas uma boa maioria dos pacientes reclamam de palpitação, que sentem uma palpitação quando vai se deitar. Está próximo a dormir, está percebendo mais o corpo, porque durante o dia está naquela atividade, né, no corre-corre, e não sente o corpo. É exatamente isso, né? Eu costumo dizer para o paciente ansioso, rapaz, esse seu coração, que história é essa dele só adoecer na hora que você vai dormir? Ele escolhe hora, quando eles entendem, né, que é estranho que eles só sintam na hora que vai dormir, ele meio que vira uma chavinha lá, não é mesmo? Então, rapaz, é estranho isso, como é que meu coração aguenta eu passar o dia todo trabalhando, o dia todo estudando, o dia todo conversando. Eu faço, inclusive, atividade física, o coração suporta. Aí, na hora que eu vou dormir, ele quebra, né? Então, exatamente. Então, isso não necessariamente quer dizer que você está doente. Quer dizer somente que seu coração está respondendo ao estresse de você estar ansioso. E outra coisa, né? Também tem
o que se procura muito bastante no consultório de cardiologia é o paciente com dispneia, né? Que é aquela falta de ar. E muitas vezes se traduz realmente numa doença, né? Conhecida como insuficiência cardíaca, né? Mas nem sempre essa dispneia, esse cansaço aos esforços, às vezes aos esforços habituais, de fato está relacionado a um problema cardíaco, né? Uma cardiopatia ali estrutural. Né? Às vezes, de fato, é só sedentarismo. E isso acontece bastante. Quando vai subir um lance de escada, olha, doutor, eu subi aquilo ali e hoje eu não estou conseguindo. Mas aí quando você vai ver por trás, é um paciente que ganhou peso, é um paciente que parou a atividade física, né? E aí quando a gente vai investigar, o coração estava bom, mas o paciente não tinha uma boa aptidão cardiorrespiratória, né? Então era um paciente sedentário. E tem bastante, né? Certo. E qual o exame que você gosta de pedir para tirar essa dúvida? É o exame que exatamente você faz, né? É o ecocardiograma. Isso, exatamente. A gente pode dar uma olhada. O ecocardiograma é um exame fantástico, porque a gente vê o coração funcionando ao vivo, né? Então a gente vê como as paredes do coração estão batendo, como as válvulas estão funcionando. A gente vê se tem alguma alteração no septo do coração. A gente vê se o coração relaxa de forma adequada. A gente vê ele funcionando ali na nossa frente. Eu costumo virar um pouquinho a tela do aparelho de ultrassom e mostrar para o paciente o coração dele funcionando, né? Geralmente, quando é a primeira vez que ele faz o exame, é uma coisa emocionante, né? Então, desde que você nasceu, desde que você estava lá na barriga da sua mãe, ele está aqui trabalhando, batendo incansavelmente. Cardiologia puxando a sardinha para a gente, né? É uma especialidade bastante que me empolga muito, né? Cuidar do coração das pessoas. Puxando a sardinha, eu acho que não existe uma especialidade melhor, né? Isso. Lógico que o dermatologista vai falar que Sim. não existe outra, né? Mas a gente sempre tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Mas eu acho que o nosso lado chega até a ser mágico. Porque quando uma pessoa chega com doença cardíaca e a gente começa a tratar, a vida dele muda, né? Então, uma pessoa que estava caminhando a passos curtos, cansava quando deitada, uma pessoa que se torna novamente ativa. E praticamente tudo hoje tem jeito, né, com relação à doença cardíaca. A gente trata a hipertensão, a gente consegue desobstruir vaso sanguíneo entupido no coração, uma artéria coronária. A gente tem um tratamento medicamentoso fantástico hoje à disposição. E a cada dia os estudos trazem novas medicações que são capazes de combater a insuficiência cardíaca, de tratar o coração, de fazer um coração que já foi remodelado voltar ao tamanho normal e a ter um bom funcionamento, de trazer qualidade de vida, de trazer tempo de vida para as pessoas. Inclusive, a gente prevenir morte súbita, né? Puxando novamente a sardinha para o meu lado, né? Na área da arritmia. Isso. Então, a gente prevenir a morte súbita através não só de tratamento medicamentoso, mas de dispositivos que, quando acionados, podem prevenir ou tratar, na verdade, uma arritmia maligna. E a pessoa... Explica isso aí melhor, Tibério. Como é que o CDI funciona? O CDI, que você acabou de falar, é um chamado cardiodesfibrilador interno. Então, é um desfibrilador, aquele desfibrilador que a gente vê nos filmes, né? Então, a pessoa tem uma parada cardíaca, vai lá e coloca o desfibrilador, choca e tira aquela arritmia que ia levar à morte, né? E tem pessoas que podem apresentar essas arritmias ou já apresentaram e teve uma morte súbita abortada, né? Ou tem critérios que podem levar a essa morte súbita. Então, acaba se implantando esse desfibrilador, que é um tipo de marca-passo, né? E ele pode reconhecer, né, dentro do corpo, ou seja, é um aparelho que leva uns fios para o coração, né? E ele identifica se naquele momento, em algum momento, o paciente apresentou uma arritmia maligna, né? Que a maioria das arritmias ainda bem são benignas, né? Mas existem umas arritmias malignas com potencial de morte. E aí o desfibrilador, ele reconhece aquela arritmia maligna e trata muitas vezes com o choque, né? E evita uma morte súbita. O paciente sente o choque? Às vezes sim, porque às vezes a arritmia é tão rápida, tão instantânea, que a pessoa desmaia antes de levar o choque. Mas muitos podem levar o choque e só em saber que foi ressuscitado, muitos deles me falam, por mim posso levar outro choque. Para continuar vivo. Para continuar vivo. Eu já escutei isso. De paciente. Porque para explicar melhor, gente, o que acontece é que quando a arritmia entra, a gente perde pressão. A gente perde 100% da pressão. A pressão vai lá para baixo. E se não tem pressão, não tem a perfusão cerebral. E aí é por isso que desmaia. Então o paciente ele não desmaia pelo choque.
o choque salva ele depois dele desmaiar, porque ele retorna o coração ao ritmo normal. Não é isso, Tibério? Exatamente. Eu vejo o papo tá tão bom que eu acho que os demais colegas, né, sócios da clínica Ritmo Core, eles não veem a hora de estar aqui conversando, né? Essa cardiologia com suavidade, né? E tem muito o que se falar, principalmente pelos colegas. A gente é um time que se completa. Nós temos ecocardiografistas, temos o arritmologista, aí que é o Tibério, né? Temos o ergometrista, o Dr. Maciel, os meninos fazem ergometria lá dentro da Ritmo Core, como uma subespecialidade da cardiologia. Tem um hemodinamicista, isso, né? exato. Lucas Benevides. O cara que vai lá e desentope a coronária tá lá com a gente, né? A gente tem cardiologistas pediatras dentro da Ritmo Core, trata o coraçãozinho da criança, né? E tem os ecocardiografistas, né? Isso. Pedro, Dani e você. Isso, exatamente. Tá lá fazendo ultrassom do coração, avaliando estruturalmente, né, o coração. Eu acho, então, uma equipe... O que eu acho mais fantástico é que às vezes chega um paciente grave lá pra gente, ele começa a fazer os exames. Aí quando ele faz o exame com o primeiro diagnóstico, olha, cara, tá grave. A gente já manda o texto pro ele, né? A gente liga, manda o WhatsApp, olha, acabei de fazer o exame do seu paciente aqui, ele tá grave. Vai entrar para fazer um segundo exame com o segundo colega. O segundo colega complementa com o segundo exame. E a gente já sai com o diagnóstico e com o médico assistente sabendo qual é o tratamento que ele vai fazer. É um negócio muito rápido. Assunto não falta, né? Conversar de cardiologia, né? É fantástico. E principalmente quando os outros colegas estiverem aqui, né? Pedro, Dânio, Lucas. Rapaz, e falando em assuntos, né? Para que serve o check-up? Rapaz, o check-up tem uma discussão, né? De fato, se até deve fazer o check-up ou não, né? Quem deve procurar o check-up? Qual idade se deve procurar o cardiologista para se fazer um check-up? Toda pessoa deve fazer um check-up? Bom, isso é um tema de muita discussão, né? Eu acredito que a partir dos 40 anos a gente deva fazer o check-up com regularidade de 1 ano para ver como é que anda a saúde cardiovascular. E o check-up não consiste só em fazer o exame do coração. O check-up ele serve para a gente detectar precocemente doenças que possam fazer mal ao coração. Então passa por procurar dislipidemia, que é alteração de colesterol, procurar se o paciente tem diabetes, que é uma doença que faz muito mal para o sistema cardiovascular, para o coração, para o corpo de uma forma geral, né? Procurar se o paciente é hipertenso, porque a hipertensão ela também faz muito mal para o sistema cardiovascular. E quantas vezes a gente já vê o paciente, normalmente com uma idade mais avançada, totalmente sem sintomas, né? O cara bem ativo, e aí resolve fazer um check-up, descobre que ele é diabético, descobre que ele é dislipidêmico, ou seja, colesterol lá em cima, que não sabia, né? E descobre às vezes que é hipertenso, porque hipertenso é uma doença sem sintomas, né? Então tá lá com a pressão nas alturas, né? Isso. E não sente absolutamente nada. E às vezes esse paciente descobre que é hipertenso quando faz um AVC, né? Fez um acidente vascular cefálico, um derrame cerebral, e aí sabia que ele é hipertenso. Então tem a sua importância o check-up com o cardiologista, isso aí, com certeza. E lembrar que doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Não tem nada que mate mais do que doença cardiovascular. E sabe qual é a doença que está mais associada à doença cardiovascular? Hipertensão. Hipertensão a gente trata com conversa, ali na frente com o paciente, com atividade física, com mudança de alimentação e medicação quando é necessário. E o descobrir, quanto mais cedo a gente descobre que tem hipertensão, mais rápido a gente pode tratar e menos risco a gente tem de ter doença cardiovascular no futuro. Tem um estudo que eu acho muito interessante, que ele mostra que há uma associação linear entre pressão e doença cardiovascular. Então, as pessoas que têm por base aí uma pressão que as pessoas chamam de pressão baixa, mas que na verdade não é, uma pessoa que tem uma pressão ali de 9/6, mas não tem sintoma, ela tem uma pressão excelente, na verdade. Ela tem menos chance de ter doença cardiovascular do que tem uma que tem 10/7. E que, por sua vez, tem menos chance de ter uma doença cardiovascular do que uma pessoa que tem 12/8. Mas por que é que a gente só baixa até 12/8? Porque é só até aí que, com remédio, reduz o risco. Então, para a gente ter esse benefício de viver mais com a pressão de 9/6, ela tem que vir instalada de fábrica. A gente só tem benefício de baixar a pressão
quando ela está acima do 12/8, porque quando a gente baixa de 12/8 artificialmente, a gente acaba começando a aumentar a mortalidade. Aí você mesmo tocando nesse assunto, ou seja, que tem que ter meta para se atingir o alvo, se atingir, para você diminuir o risco cardiovascular. E aí eu lembrei que você falou logo no início, né, sobre outros colegas, né, que estão nas redes sociais, falando isso, que não tem nenhum sentido, inclusive em relação até ao próprio colesterol, né, que não se precisa atingir a meta e que existe uma conspiração para se vender remédio, né? Para se vender estatina. Estatina, né? Meu Deus. Falando exatamente de estatina. Então, é o maior dos absurdos que tem na internet hoje, né? Um negócio que, sinceramente... E se bate muito nisso, né? Se fala muito nisso. Sinceramente. Não precisa tratar, que isso é uma conspiração da indústria farmacêutica. Chegam muitos pacientes meus, cara, que eles param a estatina porque viram na internet. E o próprio podcast, ele veio para, às vezes, desmascarar muitas coisas em relação a isso, né? Trazer essa informação verdadeira para o público. Isso, exatamente. A gente tem que evitar que as pessoas se prejudiquem, né? Então, a estatina é uma das medicações que mais previne morte cardiovascular quando a pessoa tem uma dislipidemia. Você toma? Eu tomo. Eu também. O meu colesterol ali está um pouquinho alto ali, mas já está chegando ali. Não, eu pessoalmente, né, tenho uma hipercolesterolemia familiar, né, de família mesmo. Então, eu não tenho como fugir da estatina. Nem que eu faça, nem quando eu faça a melhor das dietas. Nem que você comece só mato. Só mato, não ia baixar não. Então eu preciso, tenho diversos casos, né, de doença cardiovascular na minha família. É uma das coisas que me motivam também motivaram a ser cardiologista, né? Essa alta incidência, né, então você da doença cardiovascular. Você toma há muito tempo. Eu tomo já há 3 anos. Ou seja, deveria ser igual a flúor, né? Tem que estar na água, né? Exato. Isso realmente a gente tem vários trabalhos que mostram de fato diminuir morte, né, cardiovascular com o uso da estatina, controlando o colesterol. Então, acho que o público tem que entender que não deve acreditar em certos gurus que estão nas redes sociais, né, mostrando a pílula mágica, né, para se resolver os problemas. Não, a medicina é diferente disso. Eu acho que o grande recado de hoje é que não existe pílula mágica. Não existe a pílula mágica. E não é fácil. Medicina não é fácil. Né? Tratar um paciente com muitas comorbidades, com muitas doenças, não é fácil. Então não existe nada fácil na medicina. Mas aqui a gente está aqui como super especialista. Quando chega uma pessoa com muitas doenças cardiovasculares aí no nosso consultório, a gente, em forma de equipe e em forma de bons profissionais, formados aqui, alguns inclusive no Vale do São Francisco, isso, a gente consegue tratar e trazer todo mundo para as metas, graças a Deus. O grupo Ritmo Core, né? Daí o nome RitmoCast, né? Então tem até o C do Core, né? E tem essa proposta, né? Eu acho que os demais colegas estão doidos para vir para cá. Então já estão malucos aí. Acho que finalizando esse primeiro episódio de muitos da RitmoCast, né, a gente agradece ao público, né, agradece ao público por participar desse primeiro episódio de muitos, né, ou seja, a gente está marcando uma história de uma cardiologia aqui no Vale de São Francisco, né, trazendo o primeiro podcast do Vale de São Francisco. Acompanhe, né, a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e estaremos juntos no próximo episódio, RitmoCast. É isso aí, Tibério, disse tudo, cara. Então, informação de qualidade, de forma descontraída, RitmoCast, o podcast da cardiologia. Do Vale de São Francisco.